Vamos agora pra Remonster com o grande Gabigol, com um anime de Isekai fodão e como vocês já conhecem, o de sempre. Eu não vi esse negócio, mas eu acho que eu acerto a sinopse. A gente tem o cara que foi pro mundo de Isekai, mas antes de ir pro mundo de Isekai e virar um Goblin, ele vivia no mundo de sci-fi e ele tinha o poder foda de comer geral. E quem ele comia, ele tinha o poder de ganhar o poder daquele ele comia. Aí ele foi pro Isekai e ganhou, continuou com o poder dele, sendo que ele virou um Goblin. Aí depois que ele virou um Goblin, ele vira uma coisa esquisita que começa a absorver todos os poderes e vira um cara fodão no mundo de Isekai, sendo que ele saiu do mundo de, sei lá, Cyberpunk. Era alguma coisa assim, né? Não foi tão longe. É, por aí. Perfeito. É como se ele saísse de um Japão futurista, onde ele tem essa habilidade, ele foi pro mundo de Isekai e agora a gente vai ver a nova vida dele, a reencarnação dele como um monstro. Novos desafios e um mundo de aventura cheio de perigos na floresta. Meu Deus. Vamos ser E bem... garotos? Vamos... Análise sincera, curta e rápida. Perfeito. Produção horrível, trilha sonora horrorosa, roteiro... Até quem gosta da obra original ficou puto. O que eu mais vi em comentário do site de anime era o povo bravo, porque, porra, o negócio tá extremamente rushado, estão cortando tudo quanto é coisa. O roteiro... Eles picotaram esse negócio tanto que mal dá pra entender entre um corte e outro de tempo, porque simplesmente pula todos os processos. A direção de som quer fazer questão de mostrar as habilidades dele com aquela musiquinha chata dele e empilha nome. E não temos produção, então empilha texto na tela quando tem aqueles quadros de habilidade, texto e texto e texto e texto, e ganha nova habilidade de texto, e 10, 20 minutos de texto na tela aparecendo como se fosse HUD de jogo. E tudo isso entremeado a muito sexo e putaria e muito crime. Se você gosta desse tipo de lixo, tá ali o seu chiqueiro. Se algum desses elementos te enoja, bem, passe longe. Dito isso, acho que agora a gente pode conversar um pouco melhor, porque a review sincera é essa. Tirar da frente, né? Tira da frente, é óbvio, ok. Agora é aquele negócio, beleza, o óbvio é um anime detestável, ruim, podre. Isso daí a gente já esperava. Agora, o quão longe ele vai pra isso? Olha. Novo. Aí Vai. depende do quanto do que você considera ruim. Uhum. Porque, por exemplo, quando eu vi Remonster, eu achei mais engraçado do que ofensivo. Porque nem escrever bem ele consegue. Existe... Tudo que você vê em Remonster é uma regurgitação de tudo que existe de clichê, principalmente nesse meio de protagonista que começa muito fraco e tem um processamento absurdo de evolução e novas habilidades e virando um líder de algum tipo de grupo que depois vai se expandindo e vai criando conflitos e assim vai. E tudo isso é muito fraco, tudo isso é muito previsível. Em diversos momentos ele é contraditório. Por exemplo, logo no primeiro episódio, ele já vem falar sobre o conceito dos goblins, que os goblins, eles são um grupo de monstros que vivem muito pouco, e eles têm que pegar mulheres de outras raças para poder se proliferar, reproduzir, e o caramba 4, mas aí no mesmo momento já aparecem várias goblins femininas, e aí de repente nenhum personagem tem a ânsia de querer se reproduzir também, e assim vai, e aí depois existem mulheres sequestradas que se apaixonam pelo sequestrador, e sei lá, é só patético ao ponto que você nem consegue ficar enojado ou algo do tipo, porque é só muito ruim. É aquele xingamento que não machuca, é só patético mesmo. Não tem...
Eu concordo muito com o que o Love disse, mas tem algumas ressalvas de que nesse patético ele acaba sendo ofensivo, porque eu gostei do termo que o Love usou. Ele é uma regurgitação de todos os clichês, principalmente dos ruins que a gente vê nesse tipo de obra de Isekai. Ele reencarnou como uma raça fraca, mas veja bem, não é tão fraca assim. O sangue de Goblin, os genes dos Goblins são superiores a de todas as outras raças. Então todo filho de Goblin nasce Goblin, independente de com quem ele fez filho. Obviamente, ele nasceu como Goblin. Então ele tem a mentalidade do monstro. Então, sequestrar e estuprar a mulher não afeta ele. E também ele era frio e flamenguista na vida passada. Mas veja bem, como todo Isekai genérico, ele tem que ter sua rotina de redenção, e antes ele era frio, flamenguista e solitário, e agora veja como eu mudei. Agora eu estou aqui com a minha família, com o grupo, eu literalmente estou montando uma família, que é um tropo que a gente está vendo cada vez mais nos Isekais, estou tendo filhos e tudo mais. É... O... A questão dele ser o comilão fodão, a questão desses isekais mais violentões, que ele quer mostrar desmembramento no começo, mas ele não tem produção pra isso, então ele fica só nos primeiros episódios, depois ele só começa a fatiar a cena e não mostra mais luta, porque ele não tem... Nossa, como eu sou um isekai adultão! Eu mostro osso quebrado, desmembramento e sangue nos 3 primeiros episódios, porque nos outros eu não tenho mais orçamento, então eu só corto a cena, falo que foi uma luta muito difícil, porque o protagonista tem que ser fodão, mas a luta durou 2 segundos, foi cortada e pronto, tá aí, acabou. E obviamente um monte de mulheres, porque mulher a gente come, homem a gente come, só que em sentidos diferentes. Não preciso dizer também outros tropos muito comuns. E a mulher, ela é minha inimiga, ela tá resistindo a mim. Vou usar um afrodisíaco e agora ela tá aqui no meu harém. Sequestro de Estocolmo, né? Síndrome de Estocolmo agora, Sil de Estocolmo, ou gravidez miojo também tivemos aqui, porque goblins crescem rápido. Então o negócio ali, ó, estocada tripla já foi ali, no dia seguinte já tá parindo. Uhum. Muito, Não, muito... É muito isso que o Love falou. É uma regurgitação patética de tudo que a gente já viu de baixo orçamento. E nisso eu vi valor em ver e comentar. Por quê? Porque ele é muito didático. De como esses elementos são pessimamente utilizados e como esses elementos não agregam a narrativa e como o otaku médio que gosta dessas coisas aceita assistir qualquer lixo. Porque é literalmente Monster uma série desses elementos jogáveis simplesmente para causar algum senso de identificação em self-insert e pro povo bater palma e olha só como esse anime adulto, nos 3 primeiros episódios ele teve sangue, sexo e o cara cena de Lorde. Olha como isso é adulto. Olha como esse é um anime, ele não é fresco. Ele não é fresco, ele mostra sangue, ele mostra sexo. Olha só, ele não é fresco. Ele é um anime. O protagonista é corajoso. Ele tenta se vender tudo isso. E nisso eu acho legal no sentido de que é muito didático como. Nossa, como isso é vazio. Porque se por um lado, esse anime não é fresco. Corta pro primeiro episódio, o protagonista saindo na porrada, esmurrando qualquer um que discordasse um pouquinho fora dele. Qualquer um que se comportasse um pouquinho diferente do que ele queria, ele vai lá e espurra na porrada. Mas como ele tem força, como ele é fodão, não é frescura. É masculinidade, é virilidade. Sendo alfa, ele tá botando o pau na mesa. É um protagonista que é bastante covarde, né? Não, ele é corajoso, ele enfrenta uns monstros, ele vai lá, o monstro que o anime jura que me disse que é muito difícil a luta, o anime jura umas 3 vezes, que umas 3 lutas que ele teve foi muito difícil, ele quase morreu. O máximo que eu vi foi um corte de 10 segundos entre o começo e o final da luta, e ele com umas marcas mais de sujeira. Mas o anime jura que foi muito difícil, e que ele é corajoso porque ele enfrenta esses monstros difíceis. Mas apareceu um bando de elfo na floresta e ele ficou com medinho de enfrentar as consequências de ter abusado sexualmente das elfas de um outro destacamento daquele grupo. Então ele escondeu tudo e falou, não, pera. Aqui eu tenho chances de não me sair tão bem, então eu vou ser o covardão.
E nesse sentido, eu deveria ter feito um roteiro pra fazer isso, mas preguiça de fazer um roteiro pra Rimonster. Mas é nesse sentido que eu acho interessante. Porque Rimonster é didático nessa regurgitação e didático de como alguns conceitos são usados de forma muito distorcida pra crítica de anime. Porque o chat tá falando alguns nomes aí, mas não foi só um canal que eu vi eles falando, não, o anime desconstruído, o anime do protagonista super forte, o anime fodão, o anime sem frescura, muito. E são termos que a gente vê muito em canal de review genérico de anime. E eu vi isso sendo em comentário de anime, em vídeo de review genérico de Rimonster e tudo mais. E é um anime muito didático pra você repensar esses termos. Tá, ele realmente é assim tão corajoso assim, né? Pô, se ele é tão corajoso, por que ele não peitou os elfos? Se ele é tão corajoso assim de querer mudar as coisas, nossa senhora, aqui eles abusam de mulheres. Pô, não vou deixar abusarem das mulheres, que eu abuso. Nossa, os elfos têm uma libido muito forte. Né? Os elfos não, desculpa, os goblins. Mas aqui ninguém pensa nisso, é só os parça, a gente separa, a gente faz outra coisa. Então é um anime que você percebe que ele é bastante covarde, na verdade, na forma como ele vai tratando as coisas. Porque tudo fica na perspectiva de deixar a vida do protagonista essa ilusão de conforto. Essa ilusão de um self-insert hiper confortável, onde ele é o fodão, onde ele consegue tudo. O que é covarde, que é bastante covarde. É um roteiro ruim, covarde e frouxo. Extremamente frouxo, porque não coloca desafio para os protagonistas. Não coloca desafio para nenhuma coisa ali. Ah, mas isso foi por causa da falha de adaptação. Sim, estou falando do anime. Exatamente. E o pior é que você nem consegue aproveitar tanto assim o anime, porque ele é muito quadradão no sentido de pacing, de episódio, de sentimento de progressão mesmo. Porque existe uma coisa horrível em Remonster. Nossa, acho que foi a pior ideia que eu já vi que o autor tem, que é distinguir os dias. A cada mudança de dia tem uma transição de tela com o dia que tá mudando. Então é dia 1, dia 2, dia 3, dia 30, dia... E vai indo bem devagarzinho. E cada dia ele separa. É o dia... cada dia acontece uma coisa. Então é o protagonista falando o que aconteceu naquele dia. Hoje as minhas tropas fizeram X coisa. Eu fiz X coisa. Aquela outra lá fez aquela outra coisa. Aquele outro fez aquilo lá. E fica nisso. Aí passa um pouquinho do episódio. Tem conversa. Tem mais lambeção de bola do protagonista, que é o macaco da bola azul, né? É bem isso. Dourada. Ele... Dourada, Luffy. Lembra? Ele ganhou a habilidade de fios dourados. Então agora todos os objetos fálicos ou relacionados à flacidez em volta dele ficaram dourados. Lembra? Ganhou até 3, né, em cima da cabeça. Mano, ele é o pica de ouro, literal. Inclusive, ele vai além da... Uma coisa muito legal, né? É que ele vai além do poder dele, porque é dito que o poder dele, ele só ganha poder quando ele come no sentido literal. Sem segundas intenções. Mas ele é tão foda que no 4º, 5º episódio, quando ele pega o harém dele todo de uma vez, ele consegue skills comendo o harém dele. E não no sentido literal. O cara, ele pega a skill dele e fala, você vai me dar skill quando eu comer. Em todos os sentidos da palavra. Cara, porque ele é o fodão, porque ele é o macho. Ele é muito foda. Cara, isso daí E obviamente as skills são ligadas a sexo. Por exemplo, ele ganhou, enquanto ele praticava uma orgiazinha lá, ele ganhou a skill estocada tripla. Entendi. Não, isso é um outro ponto interessante a comentar de Rimonster. Por que não, Saís? E é muito engraçado ver os comentários de canal de anime do povo vendo Rimonster. É muito engraçado. No começo você vê o povo reclamando, depois vai dando uma debandada e nos últimos episódios só fica o povo falando de sexo. E é muito engraçado como o protagonista parece que odeia isso. Porque o que a gente mais vê no pré-situação é
a personagem feminina no cio se engraçando com ele, daí uma se engraça, as outras ficam com ciúmes, todas se engraçam. E ele fala com aquela cara de, ai, desgraça, vou ter que dar um jeito e comer 5 ao mesmo tempo, não aguento mais. Cara, chega a ser engraçado. De um jeito mórbido. O como ele tenta botar sexo o tempo todo. Nossa, como ele é adultão. E no final do dia parece que o bicho, tipo, ai meu Deus do céu, que fardo da minha vida. Eu tenho que transar com várias mulheres. Ai, que fardo, que peso de ser um macho sigma fodão da pica dourada. Uhum. Não, aí tem até momentos engraçados nisso. Que, como eu disse, ele tenta meter essa mística das raças e da diversidade, que cada raça tem uma forma de viver específica, que lida com formas reprodutivas diferentes, blá blá blá. Até, como o Maurício comentou, que os genes dos goblins são diferentes, sei lá o quê. Mas aí, depois, essa questão de raças é completamente jogada fora, porque a partir do momento que você evolui, porque os personagens, né, tem aquela coisa, eles têm o level, aí quando ele chega no cap do level, ele vai lá e vai evoluir para uma próxima raça. E essa raça pode ter nada a ver com a raça que ele tava antes. Então, ele era um Goblin, agora ele passou lá e vai virar um Minotauro. Agora passou lá, vai virar vampiro. E Goblin vampiro? Não, só vampiro. Vai virar maga de sangue. Sei lá se isso é roça, mas agora é raça. E vai ainda assim. E aí depois, como tem toda essa história de agora eu tenho filhos, né? Criar família. Como todo mundo tem que ter filho em algum momento, né? Aí, não, porque esses filhos, eles têm sangue goblin, então eles nascem super rápido, de um dia pro outro a barriga dela já parece ter 9 meses, ela vai morrer de desidratação por causa que o bebê nasce muito rápido, e aí depois você vê que nasce um bebê humano. E ele cresce normal. Inclusive, gravidez miojo. Em um dia. Inclusive gravidez miojo, porque a gente passa a primeira metade do anime com todo dia ali na cama, todo dia. Quando eles vão pra viagem, que para um pouco isso, aí elas engravidam e é miojo, instantâneo. Fez num dia, no outro tá saindo. É uma coisa assim... Inclusive, ele, além de foda, ele é uma pessoa extremamente culta. Porque ele sabe até fazer uma cesariana no meio do nada, numa época medieval. O cara é muito foda. Ou seja, é uma concha de retalho de todos os estereótipos possíveis e imagináveis para reforçar o quanto ele é fodão, o quanto ele é sigma e o quanto ele é adorado por um monte de pessoas que acham que esse tipo de narrativa estereótipo é a coisa mais legal e máxima do universo, porque a pessoa quer muito se tornar o protagonista. Né? Sim, ele é basicamente o que eu comecei a falar de uma fantasia de conforto. Sim. Ele é a fantasia de conforto do Red Pill. Faz sentido. É o cara que... ele tem força, então ele se impõe pela violência, e nessa violência ele demonstra sua masculinidade, e nisso ele conquista o que ele quer, os brother dele, que são, né, isso aqui que ele luta, que ele mostra sua força, que ele mostra sua virilidade, e as mulheres também pela força ali, seja no Síndrome de Estocolmo, no Cio de Estocolmo. Eu agradeço o termo que o Brasil Anime Café deu aí no chat no início da temporada, Cio de Estocolmo, porque é bem isso. Muito forte, muito forte. Ou, lembrando, ou então por afrodisíacos, porque a gente pode também seguir outras coisas de crime, a gente droga elas, e daí pronto, resolveu o problema. Também é um jeito. Entendi. Ele basicamente fez a faculdade que o Kaifuku fez. Ele faz as duas, ele vai pra Mushoku, ele vai pra Kaifuku, o WM tá falando que o autor de Remonster e Mushoku são bastante amigos. Tá, entendi, tá ele certo. vai para as duas. E nisso, tentando fechar, isso tudo coroado com uma produção péssima, porque o Lowe falou dos dias, que ele vai contando os dias, mas de novo, ele vai contando os dias e ele vai contando as skills. Só que os dias são vários, acho que acaba com que Lowe, quase 200 dias. Acho que ele chegou ali nos 120. 120 dias. São 120 transições chapadas do nada, jumpscare de transição diatal, com sketch de som, e fora
assim, a direção de áudio, que já é uma, a direção que já é uma merda, a direção de áudio consegue ser ainda pior, porque tem momento que o diretor quer dar... Não, eu tenho uma ideia genial. Eu vou denotar por áudio também o quão foda é esse cara conseguindo skills. Então eu vou pegar o sonzinho de cada skill e eu vou repetir ele acelerado e cortando o começo dele, como se fosse, sabe aquele, que nem o Palmeiras aqui que o povo vai colocando pau, sim. interpretando o outro, das 20 skills que ele pegou de uma vez só. Isso várias vezes no episódio. E corte seco, e o volume todo mixado, todo cagado, e jumpscare de áudio brotando na tua tela, e você falar, desgraça da minha vida! Incrível. Nisso tudo, você percebe que a gente falou muito pouco dos crimes? Precisa? Precisa, porque já falou até demais desse anime. Eu tô impressionado o quanto tem a ser falado. Não, a gente fala, de novo, ele é um exemplo estupidamente didático de todo o lixo que é essa indústria. Inclusive, um exemplo estupidamente didático de outra coisa. Pegando aqui uma outra coisa, aqui saindo um pouco fora do anime, que é outro motivo do porquê eu quis comentar disso. Você viu que recentemente os otaku tiraram o coração pelo cu quando falaram que a Crunchyroll vai começar a investir em anime pra mulher também, focado no público feminino, né? Sério? Teve isso? Eu não tava sabendo. Teve. Meu Deus. E eu acho engraçado, e aí pegando de novo um exemplo fora que tangencia Monster, o otaku ficar com esse negócio de lacração, cultura woke, meu Deus do céu, o Japão está sendo contaminado pelo Ocidente, o Japão está sendo wokeizado, essas empresas ocidentais estão acabando com os animes, e eu olho pra Monster e eu vejo uma carinha ali no comitê de produção chamado Crunchyroll. E eu vou no My Anime List e eu vejo que pelo menos 1/3 de todos os isekais lançados tem a Crunchyroll no comitê de produção. Que inclusive, Monster teve Simuldub. Com toda essa qualidade estupidamente cagada de produção, ele teve dublagem simultânea no mesmo dia que saiu o episódio legendado e saiu dublado. Então, de novo, eu quis trazer Monster porque ele é muito didático dessas contradições do otaquinho chato que é depilado, que fica tirando o coração pelo cu por qualquer coisinha. Ai, meu Deus do céu! Agora o Ocidente tá invadindo os animes. Sim. A grande, vasta merda do que você consome é patrocinado por empresas. Vai lá no comitê de produção, vai lá ver quem tá lá. A Crunchyroll partiu essa bagaça toda. Caraca. Inclusive, se você for pegar a maioria dos Isekai merda, vê lá no comissão de produção, é Crunchyroll. O maior algoz / arauto desse estereótipo que é Mushoku é da Crunchyroll. E daí você vê o otaquinho puto quando, não, o Ocidente vai estragar o mundo dos animes. Eu olho e eu falo... mas o Ocidente tá trazendo a 3ª temporada de Kimi no Todoke, relaxa. Eu acho que o máximo que eu posso dizer que o Ocidente tá trazendo é Suicide Squad. E você cai ainda! Puta que pariu, cara. Basicamente, o Monster é uma prequela de um dia a gente for fazer o chá como que era? Como que era? Esqueci do tema que a gente tava... Tem vários, né, que dá pra fazer. Não, dá pra fazer o de indústria de animes. Do incel. Dos pincel da vida. Isso, a gente tava querendo fazer esse chá, um dia vem. É outro motivo pra eu ter assistido o Monster. Eu precisava de mais material. Esse é um bom material de estudo pra fazer um estudo de casa sobre incel e anime. Bem, dito isso, eu acho que é 0, né? Eu imagino que o Monster não tem outra nota que não seja essa. Louve? Concordo. Então, eu só tenho mais um aditivo ao 0. Porque daí, se algum
otaku red pilado, continuou assistindo essa review até agora e tá falando, tá chamando a gente de woke, dos velhos chatos dos anime, alguma coisa desse tipo, que a gente é lacrador, eu só tenho uma coisa pra dizer pra esse povo e pra terminar essa react. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura! O Maurício tá sendo corrompido pelos áudios do Discord, maravilha.